Para você ligado e sintonizado aqui na TV Assembleia, seja muito bem-vindo. Está começando agora o programa Fala Presidente. Como o próprio nome diz, esse é o momento da nossa conversa, do nosso bate-papo com o presidente da Casa, deputado estadual, doutor Hélio de Souza, do PSDB. Presidente, a gente começa esse programa de hoje perguntando para o senhor. Esse mês de setembro, o senhor completa 2 anos à frente da Assembleia Legislativa, porque o senhor assumiu lá em setembro de 2014. Qual é a sensação neste momento, onde se completa 2 anos do senhor à frente da Casa? Eu diria que não seria necessariamente a satisfação ou o que quer que seja. Eu diria que desde o dia 4 de setembro de 2014, quando eu assumi até hoje, o que eu busquei é dar continuidade àqueles que me antecederam. Agora, é lógico que as cobranças, em consequência daquilo que nós chamamos de uma legislação, que eu concordo com ela, principalmente na questão da transparência e, com certeza, tornar a Assembleia aberta, não apenas do ponto de vista de divulgar todos os seus atos, mas aberta para a população, eu acho que foi gratificante porque atingimos o objetivo. Hoje, nós recebemos, por pessoas não esclarecidas, informações cuja resposta nossa é padrão. Está no portal da transparência, a pergunta. Então, nós não temos nada a esconder, eu entendo que a Assembleia assimilou bem a legislação, os deputados entenderam que quanto mais tornar públicos os nossos atos e os atos dos próprios gabinetes, mais segurança nós vamos ter. E eu sempre pautei pela segurança jurídica. Resumindo, eu entendo que é interessante esse período que nós passamos. Tivemos, no primeiro momento, dificuldades que eram previstas, foram enfrentadas, fizemos as adequações à legislação, com um projeto de lei colocando de uma maneira muito concreta aquilo que era o servidor gratificado, o que era o servidor comissionado, aonde ele estava trabalhando. Então, eu entendo que, feito isso, a população entendeu o papel de um poder, que é o poder legislativo, que é diferente dos outros, porque aqui nós temos períodos cíclicos, de 4 em 4 anos, a metade do nosso parlamento tem mudanças que atingem aí quase 50% das bancadas e, consequentemente, mudando as pessoas, se muda, com certeza, a estrutura funcional. Portanto, eu entendo que essa 18ª legislatura foi uma legislatura de experiência positiva, e que hoje, eu diria, sem medo de errar, que nós estamos tendo uma estabilidade administrativa e de convivência, tanto entre aqueles que trabalham na Assembleia, e principalmente os deputados, mas com a própria sociedade que, conhecendo a Assembleia, aprendeu, com certeza, a reconhecer que aqui é feito um trabalho sério. Bom, o mandato do senhor não termina por aqui, ele termina só no dia 31 de janeiro do ano que vem. Haja vista que a posse do presidente eleito é só no dia 1º de fevereiro de 2017. Nesse tempo que falta, o senhor ainda tem um projeto, vamos dizer assim, um pouco mais arrojado, além disso que a gente já vem falando aí da transparência? A população cobra, e eu entendo que o Estado é assim mesmo, ele não age, ele reage. E nós reagimos a tudo aquilo que foram cobranças da sociedade. Uma delas, por exemplo, será que precisa mudar o regimento para ter maneira de que os deputados tenham um compromisso com as sessões, principalmente de votação? Eu, no meu entendimento, sim. Tanto é que nas propostas de renovação do regimento, eu tenho lá uma proposta similar ao que tem hoje no Congresso Nacional, que o deputado que falta às sessões de decisão de voto, em que ninguém pode substituir o deputado, ele será penalizado com um corte de seu salário. E eu apresentei uma emenda ao regimento que deverá entrar na pauta para discussão e aprovação ou não dos senhores deputados após as eleições.
nós achamos que é melhor passar esse período, que é tumultuado, é um período que os deputados estão preocupados, logicamente, com o desenrolar de tudo aquilo que está acontecendo nos municípios, da sua representação, mas faz parte de uma das nossas propostas. E, com certeza, vamos ter muito debate e eu vou defender o meu ponto de vista, porque eu defendo essa ideia, que ninguém pode substituir o deputado no plenário, ninguém. Enquanto que para atender liderança, para deslocar a qualquer cidade ou em eventos de solenes ou não, de interesse do deputado, ele pode ser representado. Aqui não. E, portanto, nos dias de votações, se aprovarmos, o deputado deverá marcar sua presença. Caso contrário, e não encontre uma justificativa, que são poucas, ele será penalizado com um corte de salário. Bom, pela experiência que o senhor tem, pelo respeito que o senhor tem dos demais parlamentares, o senhor acha que vai conseguir levar essa ideia adiante, sacramentar esse corte de ponto para quem não estiver em uma sessão deliberativa? Eu entendo que vamos conseguir aprovar, porque eu aprendi aqui no parlamento e na minha vida pública que o detentor desses cargos, eles são conservadores. Eles querem conservar aquilo que eles defendem. Se publicamente eles têm defendido que precisamos tomar essas medidas, eu entendo que na hora de tomar a decisão eles serão parceiros. É lógico, teremos resistência, eu entendo que é normal isso, respeito. Agora eu vou defender a minha emenda e vou lutar para que ela seja conquistada. Da mesma maneira que dentro daquilo que era previsto para o meu mandato, que termina dia 31 de janeiro, eu tenho uma outra proposta que está em tramitação, inclusive com o apoio da área de comunicação aqui da Assembleia Legislativa, que deveria colocar em pauta, não para a decisão do colegiado, eu vou colocar para a mesa diretora, mas me parece que é consensual. Nós vamos criar a tribuna popular. O cidadão, ao tomar conhecimento de qualquer ato aqui na casa, principalmente projetos que sejam considerados polêmicos, ele terá então uma tribuna através do sistema de internet para ele entrar e debater e defender seu ponto de vista, que poderá com certeza ser importante para que os deputados tenham uma análise completa do que pensa a opinião pública sobre os projetos, quer seja de deputados, quer seja projeto do governo do Estado, quaisquer que sejam eles. Nós estamos muito preocupados com algumas questões em que a AGETOP está notificando quem tem construções ao lado das rodovias em setores que nós chamamos de urbanos. A pessoa está ali há 10, 15, 20 anos e estão sendo notificados. Então, nós estudamos a lei que exige que se tenha que respeitar uma faixa de domínio de 40 metros e nós não concordamos com essa posição. Então, colocamos um projeto, emendando o projeto do governo que estipulava 40, para que em perímetro urbano se respeitem apenas 10 metros, para permitir que nós possamos manter em atividade, eu diria sem medo de errar, milhares de goianos que têm a sua sobrevida naquelas estruturas. E da mesma maneira também que nós, para o período que não é urbano, nós fizemos uma cobrança para que ao invés de 40 metros, a faixa de domínio seja de 20 metros. Aí você me pergunta, será que seria suficiente? Eu diria que sim, porque na prática é o que está acontecendo. Se você prestar atenção em todas as rodovias estaduais que você anda, ninguém respeita os 40. Segundo, dentro do perímetro urbano nós temos aí já uma grande quantidade de pessoas que têm a sua sobrevida econômica dentro daquilo que hoje estaria proibido pela lei. Então eu quero regularizar essa situação. Eu entendo que eu estou contribuindo para fazer justiça a alguém de direito que está ali, antes, inclusive, daquela rodovia ser asfaltada. O progresso não pode tirar a oportunidade de alguém de viver, de conviver, de lutar pela sua sobrevivência. Então, eu entendo que a tribuna popular, ela seria importante, porque tem gente que deve ser favorável, tem gente que é contrário. E, analisando o choque de opinião pública, eu poderia, às vezes, mudar de ideia. Às vezes, o meu projeto não é aquilo que a população quer, não é o que se deveria ser.
Então, vou implantar ainda no meu mandato o que eu quero chamar aqui de tribuna popular, dentro de um modelo que, com certeza, é similar ao que tem hoje no Senado, em que a população discute e debate aquilo que são projetos interessantes. Aliás, esse é o desafio de todos os órgãos públicos, né, do judiciário, do executivo, mas do parlamento principalmente, e o senhor citou aí a questão do Congresso Nacional. Presidente Hélio de Souza, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui na TV Assembleia com o programa Fala Presidente. Continue com a gente. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e o transporte. Além do longo tempo gasto com o envio, que pode chegar a 7 meses. Agora os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos, com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Voltamos então aqui na TV Assembleia com o programa Fala Presidente. Estamos conversando, entrevistando o presidente da Casa, deputado Dr. Hélio de Souza, do PSDB. Presidente, vamos falar um pouquinho de política nacional? Recentemente nós tivemos o segundo impeachment de presidente da República em 25 anos, né, depois da redemocratização, que foi o impeachment da presidente Dilma Rousseff, e recentemente também tivemos a cassação do então presidente da Câmara dos Deputados, claro que ele estava afastado, mas exerceu a presidência da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. É o começo de uma nova era na política brasileira? Eu não diria que seria o começo, seria de uma nova interpretação daquilo que pode e deve ser feito. Agora, o que a gente analisa é que o Poder Legislativo ele está vulnerável, o Poder Legislativo precisa e deve criar leis que sejam bem transparentes no sentido de interpretação, para que a gente não tenha a chamada judicialização dos nossos atos. Então, até o último momento, e mesmo parado o evento, o segmento contrário ao impeachment considera que houve um golpe. É lógico que a interpretação daquilo que determina na Constituição, dentro daquilo que são as regras que regem o Poder Legislativo Nacional, é impossível que se tenha essa interpretação. Mas é preciso, então, que talvez, através de uma legislação mais transparente, a gente não tenha dúvida desses atos. Tanto o impeachment da presidente Dilma, quanto a questão da votação e da perda de mandato do deputado Eduardo Cunha. Então, foram momentos distintos, mas que têm muito a ver,
e que mostra um amadurecimento da política nacional. Você vê que no primeiro momento, principalmente, tanto no caso da presidente Dilma, ela nunca imaginaria que teria um quórum para poder dar prosseguimento ao impeachment. Aconteceu. E as consequências depois no Senado já estavam previstas. No caso do Eduardo Cunha, você analisa que ele sempre teve uma tropa de choque. E ela, na hora que viu que a opinião pública cobrava uma posição, ela se esfacelou e o resultado foi, até eu diria, imprevisível. Agora, com isso cresce a democracia e com isso, com certeza, vai permitir que quem comete atos vai ficar preocupado. Algumas entidades de respeito nacional entraram pedindo impeachment agora de um ministro do Supremo. Então, você vê que isso... Ninguém está imune. Ninguém está imune e isso traduz que quem se sente contrariado busca, através da legislação, mostrar a sua insatisfação e buscar ocupar uma discussão que é imprevisível que vai acontecer, mas é algo inédito e, querendo ou não, mesmo que se pense no outro sentido, é importante que você tenha isso para que cada cidadão que exerce, independente do seu cargo, ele ficar sabendo que ele é vulnerável e poderá também pagar o mesmo preço daquilo que está pagando alguns políticos. O presidente Michel Temer já anunciou como uma das primeiras medidas as concessões, né, de alguns portos e até de rodovias federais que passam aqui pelo estado de Goiás. São medidas acertadas, presidente? Está provado que o Estado, quando ele tenta ser muito grande e faz atividades que ele necessariamente não precisava fazer, ele tem todas as dificuldades, porque ele faz uma gestão que envolve o lado administrativo ou o lado político. E o lado político é desastroso quando você pensa em administrar algo que necessariamente não precisa ser o Estado. Então, o Estado, na minha ótica, ele tem a responsabilidade constitucional de dar ao cidadão condições de saúde, de educação, segurança pública e condições sociais. Mas quando ele sai para poder fazer gestões distintas, quer seja de portos, quer seja de rodovias, ele se perde. A máquina é lenta, não dá uma resposta imediata. Então, eu vejo que é salutar que nós tenhamos um Estado que chamamos de mínimo, mas que seja forte e seja competente, e as outras atividades fiquem na responsabilidade de gestores da iniciativa privada, e temos pessoas competentes. Então, eu acho, no meu entendimento, que essas medidas serão bem-vindas. O senhor acha que dessa vez saem as reformas, principalmente uma reforma tributária? E a gente sempre acompanha o senhor dizendo aí, em qualquer evento aqui na casa ou fora da Assembleia, dizendo que a situação das prefeituras hoje é de calamidade. Mas na verdade não é só uma questão de caixa. O problema mais grave hoje é que o país largou de crescer. As prefeituras, como todo poder, até o próprio poder legislativo estadual, nós não demos conta ainda de adequar essa nova realidade. Então, a reforma tributária, no meu entendimento, ela poderia ser mais enxuta, ter menos impostos, mas que alcançasse os mesmos objetivos com menos sonegação. Essa é a primeira pauta. A segunda, eu estive recentemente com os presidentes dos legislativos estaduais, com o presidente Temer, e eu escutei dele muita sinceridade quando ele falava no déficit da Previdência. Hoje nós já temos como concreto, porque a contabilidade é dura, nós temos um déficit de aproximadamente 50 bilhões por ano da Previdência. E que dentro de qualquer análise, como a tendência é esse déficit aumentar, e consequentemente ele colocou lá uma frase, qual que seria melhor? Fazer uma reforma da Previdência ou daqui a alguns anos não ter condições de pagar o previdenciário, o seu direito de aposentadoria?
porque é o que vai acontecer. Vai chegar um certo momento que o Estado brasileiro não vai ter condições de pagar. Então ele tem que mudar. Infelizmente, seria até um remédio muito duro, seria quase um veneno, mas seria muito importante que os segmentos de sindicatos entendessem que com a matemática, com a aritmética antiga não se brinca, essa é a realidade. Então tem que ser feito algo. A realidade do Brasil mudou. O brasileiro, ele aposentava mais novo, mas morria mais novo, com 70 anos é a média que nós tínhamos histórica. Hoje essa média, né? Ela é 80 anos, então é mais 10 anos de sobrevida e de custo, que eu achamos que é salutar, mas temos que dar condições para que isso aconteça. Então a reforma da Previdência, junto com a reforma tributária, são essenciais e precisa ser feita. Quanto mais tempo demorar, mais amargo será o remédio. Presidente, eu quero lhe fazer uma pergunta que, em tese, eu deveria fazer aí para um sociólogo, um cientista político, um professor nessa área aí, mas vou fazê-la também. Está chegando as eleições municipais dia 2 de outubro, onde houver o segundo turno, dia 30 de outubro tem o segundo turno. Como que se vota certo? Na verdade, nós cometemos vários erros. Porque eu já escutei a pessoa falar que vai votar nesse ou naquele candidato. Vamos falar nas eleições que estão aí. Porque vai ganhar? Não, para vereador e para prefeito. Não, porque ele é bonzinho. Ah, tá. Que ele... É gente boa. É gente boa, eu vou votar nele porque alguém me pediu para votar nele. Ele é boa praça. O aspecto que deveria ser o mais importante seria da capacidade administrativa, às vezes passa despercebido, porque a outra questão de falar, não, mas tem que ser honesto, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Honestidade é uma obrigação. Eu acho que não é qualidade, ninguém deve usar um discurso e dizer que eu sou candidato por ser honesto. É uma obrigação que nós temos, de gestor e público, de dar exemplo. E um deles é a austeridade. A ministra do Supremo, Carmen Lúcia, tomou posse. Ela deu um exemplo. Mas que exemplo, hein, presidente? Um exemplo bonito. Ela sabe que o Brasil tem crise, então ela não quis fazer coquetel. Ela está certa. Como o senhor já fez aqui em alguns eventos também, alguns deputados até chiaram, né? A gente pode até comentar isso aqui. O que eu estou fazendo. Foi só água e café, né? É o que nós temos, nós não temos esses coquetéis que tem. Nomeou uma mulher negra para a diretoria-geral do Supremo Tribunal Federal, né? Eu entendo que ela está dando exemplo, está dando austeridade, mostrando que tem posições definidas e que, com certeza, é motivo de júbilo para nós. Ela faz agora um papel de uma mulher que é presidente do Supremo Tribunal Federal, de um dos poderes mais importantes da República. A corte máxima, né? E vamos torcer para que esse exemplo contamine a todos. Como é que você faz, então? Pesquisa a vida do candidato? Só para concluir essa pergunta aí. Não, Como é que se descobre isso? Eu acho que você faz uma análise dentro daquilo que o candidato está fazendo de compromisso. Porque não adianta você imaginar que um candidato que promete aquilo que não vai fazer seja o ideal para a minha cidade. Isso aí já aconteceu, acontece nessa eleição em todo lugar que você chega, se propõe às vezes aquilo que a gente tem certeza que não vai acontecer. Então esse candidato, a meu ver, ele é falso e deve ser desvinculado de qualquer ato de ser eleito. Muito bem. Presidente Hélio de Souza, esse é o momento para as suas considerações finais aqui no nosso programa. Eu sou muito grato pela oportunidade que estou tendo, uma oportunidade ímpar, né, de administrar a casa no momento que tivemos fases difíceis, mas nunca perdemos o equilíbrio, nunca perdemos o norte. Trabalhamos com regras e eu diria que eu vou fazer um refrão que eu fiz quando eu fui candidato a prefeito há 18 anos em Goianésia. Eu acho que busquei administrar a Assembleia Legislativa, mantendo o que estava certo, corrigir o que estivesse errado, não que alguém estivesse fazendo algo errado, mas aquilo que precisava ser analisado. Por exemplo, leis
mais claras, que dissesse através, como nós fizemos do projeto de lei, quanto servidor poderia ficar num gabinete. Então, corrigir aquilo que estava errado em termos de não clarear bem e fazer o que estava faltando. O que eu acho que o que faltava era essa vontade de despertar cada deputado que ele tem uma responsabilidade, que ele tem o seu mandato e que ele honre o seu mandato. Te agradecemos, então, a presença do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, aqui nos estúdios da TV Assembleia, deputado Hélio de Souza. Presidente, muito obrigado. Falou, garoto. Muito obrigado pela participação aqui obrigado. com a gente. Você pode continuar nos acompanhando aqui no canal 8 da NET, também no site da Assembleia Legislativa, al.go.leg.br/mídia/TV. Muito obrigado por sua audiência e um grande abraço.